A paz interior é um dos maiores desejos do coração humano. Em meio a um mundo cada vez mais caótico, onde as notícias trazem medo, onde as redes sociais alimentam comparações e onde os desafios da vida parecem se multiplicar a cada dia, encontrar descanso para a alma se tornou uma busca constante. E é exatamente nesse cenário que os ensinamentos de Jesus brilham como faróis em meio à tempestade, oferecendo direção, consolo e esperança. Se você chegou até aqui, eu creio que não foi por acaso. Deus tem um propósito ao colocar essa mensagem diante de você hoje. Talvez você esteja vivendo dias de angústia, de ansiedade ou, quem sabe, de tristeza profunda. Talvez você tenha orado por uma resposta e hoje o Senhor decidiu falar ao seu coração. Jesus sabia que passaríamos por dias difíceis. Ele mesmo disse em João 16:33: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma promessa viva e atual. Jesus não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu estar conosco em cada batalha e que através dele teríamos paz, mesmo no meio da luta. E sabe o que é mais lindo? É que essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela nasce de dentro, de um relacionamento verdadeiro e profundo com Cristo. O primeiro grande segredo que Jesus nos ensina para ter paz interior é confiar. Confiar de verdade, largar o controle, entregar nas mãos dele aquilo que não podemos mudar. Quantas vezes a gente perde noites de sono tentando encontrar soluções para coisas que fogem totalmente do nosso alcance. E Jesus nos convida a descansar. Em Mateus 6:25-34, ele nos lembra para não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, porque cada dia já traz o seu próprio cuidado. Se essa palavra está falando com você, escreva amém nos comentários. Isso é uma declaração pública de fé. Outro segredo poderoso que Jesus nos revela é o da oração constante. Não é apenas orar de vez em quando o problema explode, mas criar uma rotina de intimidade com Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, constantemente se retirava para orar, para buscar o Pai em silêncio, longe da multidão, longe das pressões. Em Marcos 1:35 está escrito: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E aqui fica um conselho prático. Se possível, acorde um pouco mais cedo e dedique os primeiros minutos do seu dia a falar com Deus. Não precisa ser uma oração decorada. Pode ser uma conversa simples, sincera, de filho para pai. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Jesus também nos ensina o poder do perdão como caminho para a paz interior. Muitos carregam dentro de si mágoas, ressentimentos e dores que se acumulam ao longo dos anos. Isso se transforma em um peso na alma. Jesus disse em Mateus 6:14-15: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. Liberar perdão é abrir as portas para a cura interior. É deixar a alma respirar de novo. Se essa palavra está te tocando, compartilhe ela com alguém que talvez esteja vivendo com o coração pesado. Outro segredo que Jesus nos mostra é a prática da gratidão. Quando ele multiplicou os pães e peixes, antes de qualquer milagre acontecer, ele deu graças. Em João 6:11 diz: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Mesmo diante da escassez, Jesus agradeceu. Isso nos ensina que a gratidão abre portas, muda a atmosfera e transforma o olhar. Que tal hoje você parar um minuto e listar de forma prática pelo menos 5 coisas pelas quais você pode agradecer? Pode ser o ar que respira, a comida na mesa, a saúde, a família ou até mesmo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Deixe o seu like e inscreva-se para receber mais mensagens como essa. Jesus também nos ensina a importância de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6:33 ele diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente inverte as prioridades, colocando trabalho, dinheiro ou relacionamentos acima de Deus, o coração perde o rumo. Mas quando buscamos a presença de Deus antes de tudo, Ele alinha os nossos passos. Um conselho prático aqui:
Comece o seu dia lendo um capítulo da Bíblia. Pode ser o livro de Salmos, Provérbios ou os Evangelhos. Permita que a palavra alimente a sua alma. Outro segredo valioso é descansar na soberania de Deus. Entender que Ele está no controle de tudo, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Lembre-se do episódio em que Jesus acalma a tempestade em Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou e houve grande bonança. Às vezes a tempestade não vai cessar imediatamente, mas a paz que Jesus oferece é a capacidade de dormir no barco, mesmo enquanto o vento sopra. Se você está vivendo um momento de tempestade, escreva aqui nos comentários: Jesus, acalma o meu coração. Jesus também nos chama a viver com um coração puro. Em Mateus 5:8 está escrito: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Um coração cheio de inveja, orgulho ou amargura dificilmente encontrará paz. Por isso, diariamente peça a Deus: Senhor, purifica o meu coração. Me ensina a viver de forma íntegra diante de Ti. Um exercício que pode te ajudar nisso é a prática da autoavaliação no final do dia. Antes de dormir, reflita: hoje minhas atitudes agradaram ao Senhor? Preciso pedir perdão a alguém? Preciso mudar alguma postura? Outro princípio é confiar no tempo de Deus. Quantas vezes a gente se angustia porque as coisas não acontecem no nosso tempo? Mas em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se hoje você está esperando uma resposta, um milagre, uma porta aberta, continue confiando. Deus não está atrasado. Ele sabe o momento certo para agir. Enquanto você espera, ocupe o coração com boas obras, ajude alguém, ore por outra pessoa, fortaleça sua fé. Jesus também nos ensina a valorizar os momentos de solitude. Não confunda solitude com solidão. Solitude é aquele momento em que você escolhe estar a sós com Deus, para se ouvir, para refletir, para se fortalecer. Jesus fazia isso constantemente. Ele se retirava para os montes, para o deserto, para lugares de silêncio. Faça isso também. Saia um pouco das redes sociais, desligue o celular por alguns minutos, faça uma caminhada e vá conversar com Deus. Você vai perceber como a sua mente vai acalmar. Outro segredo poderoso é o amor ao próximo. Jesus nos chama para amar como Ele amou. Em João 13:34 ele diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros." Quando você foca em ajudar alguém, em fazer o bem, o seu coração se enche de sentido. Pode ser algo simples: ligar para um amigo, visitar alguém que está sozinho, doar uma cesta básica ou simplesmente fazer uma oração por quem está precisando. E por fim, um segredo fundamental para a paz interior é viver pela fé e não pelo que os olhos veem. Em Hebreus 11:1 está escrito: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem." Muitas vezes, o que os olhos naturais enxergam é só problema, mas pela fé conseguimos ver além. Conseguimos enxergar o que Deus está preparando, mesmo que ainda não esteja visível. Por isso, hoje eu te convido: feche os olhos por um instante, respire fundo e declare: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Que essa palavra encontre espaço no seu coração. Se você sente que Deus falou com você hoje, escreva amém nos comentários. Se puder, compartilhe desse vídeo com alguém que está precisando ouvir uma palavra de fé e esperança. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem e lembre-se: Deus te ama, Ele está com você, e a paz que excede todo o entendimento já está sendo liberada sobre a sua vida. Jesus também nos ensina sobre o poder de uma vida de adoração. Muitas vezes, limitamos a adoração a momentos dentro da igreja, com músicas e louvores coletivos. Mas a verdadeira adoração é um estilo de vida. É quando cada atitude, cada escolha, cada palavra reflete o amor e o respeito que temos por Deus. Em João 4:23, Jesus disse: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai
procura a tais que assim o adorem. Isso significa que, mesmo nos dias difíceis, podemos adorar. No meio da dor, no meio da escassez, podemos levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te louvo, porque tu és bom e fiel. A adoração transforma o ambiente espiritual. Onde há louvor, o inimigo não tem espaço. Se você está entendendo essa verdade, escreva aí nos comentários: eu escolho adorar. Outro segredo revelado por Jesus é a importância de viver com um coração grato, mesmo nas provações. Quando os 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para agradecer. Lucas 17, 11, 19. E Jesus fez questão de perguntar: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Isso nos ensina que o coração grato não apenas agrada a Deus, mas abre espaço para bênçãos ainda maiores. Às vezes a sua paz está travada porque você tem focado só no que falta e não no que já tem. Que tal agora mesmo parar um instante e agradecer a Deus? Agradeça pela vida, pela saúde, pela família, pela provisão diária. Se essa palavra está tocando o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa aprender a ser mais grato. Jesus também nos convida à mansidão. Em Mateus 11, 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que promessa linda! Descanso para a alma. Quantas vezes estamos angustiados porque queremos ter razão em tudo, queremos responder na mesma moeda, queremos ganhar cada discussão. Mas Jesus nos chama à mansidão. Isso não significa ser passivo ou aceitar injustiças, mas significa responder com sabedoria, com equilíbrio e com amor. Quando você escolhe a mansidão, evita desgastes desnecessários e preserva a sua paz interior. Outro segredo essencial é entregar os fardos aos pés de Jesus. Em Mateus 11, 28, ele nos faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes carregamos sozinhos o peso de problemas familiares, preocupações financeiras, dores emocionais? E Jesus está ali dizendo: filho, entrega para mim. De forma prática, você pode fazer isso agora mesmo. Feche os olhos, respire fundo e fale com Deus, dizendo o que tem pesado no seu coração. Nomeie as suas angústias e peça ao Senhor para tomar conta de cada uma delas. Jesus também nos ensina a importância de viver com um propósito claro. Em João 10:10 ele afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida sem propósito gera vazio. É por isso que muitas pessoas, mesmo tendo dinheiro, fama ou reconhecimento, ainda se sentem incompletas. Pergunte-se hoje: qual é o propósito da minha vida? Estou vivendo apenas para sobreviver ou estou cumprindo aquilo que Deus sonhou para mim? E se você ainda não sabe a resposta, comece buscando. Leia livros que falem sobre propósito de vida segundo a Bíblia, como Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Ore pedindo direção. Converse com pessoas maduras na fé. Não aceite viver no automático. Outro segredo de Jesus para a paz interior é praticar a compaixão. Quando ele viu as multidões, a Bíblia diz que teve compaixão delas, porque estavam cansadas e aflitas como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Quando a gente foca só nos próprios problemas, a tendência é que eles cresçam ainda mais. Mas quando olhamos para o outro, quando ajudamos alguém, nosso próprio coração encontra alívio. Você pode começar com um gesto simples: ouvir alguém que está sofrendo, fazer uma doação, visitar um enfermo, ou até mesmo enviar uma mensagem de encorajamento para quem precisa. Jesus também nos ensina a valorizar os pequenos começos. Em Mateus 13, ele conta a parábola do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna uma grande árvore. Talvez hoje a sua fé esteja pequena, talvez a sua esperança esteja quase desaparecendo, mas Deus pode fazer crescer algo poderoso a partir disso. Não despreze os pequenos começos. Se hoje você só consegue orar por 2 minutos, ore com fé. Se consegue ler apenas um capítulo da Bíblia, leia com atenção. O importante é começar e permanecer. Outro segredo maravilhoso é o da entrega diária. Jesus nos ensina a tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia. Lucas 9:23. Isso significa que a vida cristã não é só um evento de domingo,
mas uma decisão constante de viver de acordo com a vontade de Deus. Todos os dias, ao acordar, faça uma oração simples. Senhor, que hoje eu te obedeça, que eu viva para te agradar. Essa entrega diária vai te fortalecer, vai te ajudar a resistir às tentações e vai te dar um senso de propósito em cada passo. Jesus também nos mostra o valor do descanso físico e emocional. Após momentos intensos de ministério, ele se retirava para descansar. Em Marcos 6,31, ele disse aos discípulos: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Talvez a sua falta de paz hoje seja resultado de um esgotamento físico e emocional. Não negligencie o seu corpo. Cuide da sua alimentação, tenha momentos de lazer, durma bem. Lembre-se, você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Cuidar de si mesmo também é uma forma de adorar a Deus. Outro segredo que não podemos esquecer é manter os olhos fixos em Jesus. Pedro só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para a força do vento e das ondas. Mateus 14:30. E quantas vezes fazemos o mesmo? Ficamos tão focados no problema que esquecemos de olhar para aquele que tem poder sobre o vento e o mar. Se hoje você sente que está afundando, volte os olhos para Cristo. Leia os evangelhos, ouça louvores que falem da grandeza de Deus e declare com fé: Senhor, eu confio em Ti. Que essa palavra esteja tocando o seu coração de forma profunda. Se está fazendo sentido para você, escreva aí: Senhor, eu confio em Ti. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também está precisando dessa palavra de esperança. Outro segredo profundo que Jesus nos revela para termos paz interior, mesmo em dias difíceis, é o poder da esperança. A esperança é como uma âncora que mantém a nossa alma firme, mesmo quando os ventos da vida tentam nos derrubar. Em Romanos 15:13, o apóstolo Paulo ora dizendo: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa esperança não é uma esperança vazia ou ilusória. Ela é baseada nas promessas eternas de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece não ter saída, mas eu quero te lembrar que com Deus sempre existe uma saída, sempre existe um recomeço, sempre existe um novo capítulo esperando para ser escrito. Jesus também nos ensina a importância de alimentar a nossa mente com coisas boas. Em Filipenses 4:8 a palavra diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que você tem permitido entrar na sua mente? Que tipo de conteúdos você tem consumido? Músicas, filmes, conversas, tudo isso alimenta a sua alma de alguma forma. Se você deseja ter paz interior, comece a selecionar melhor aquilo que você permite habitar os seus pensamentos. Escolha ouvir louvores, mensagens edificantes, leia livros que te aproximem de Deus, como A Jornada de Max Lucado ou Em Seus Passos o que Faria Jesus, de Charles Sheldon. Essas escolhas diárias vão mudar completamente a atmosfera da sua vida. Mais um segredo poderoso é aprender a depender do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que nos guiaria em toda a verdade. João 14:26. Muitas vezes tentamos resolver tudo na força do nosso braço, na lógica humana, mas esquecemos de buscar a direção do Espírito. Em momentos de confusão, ore: Espírito Santo, me guia, me mostra o que fazer, me dá discernimento. Pode parecer simples, mas essa entrega ao Espírito transforma decisões, restaura relacionamentos e nos dá paz. Jesus também nos ensina o valor de viver um dia de cada vez. Em Mateus 6:34 ele diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quantas vezes a nossa ansiedade é resultado de querer controlar o futuro, de viver antecipando problemas que nem aconteceram? Hoje Deus está te convidando a viver o agora, a confiar que Ele já está no seu amanhã. Foque no presente, faça o melhor que puder hoje e deixe o futuro nas mãos dele. Outro princípio essencial
é aprender a silenciar a alma. Em Salmos 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em meio a tanto barulho externo e interno, é fundamental aprender a silenciar, a ouvir a voz de Deus. Reserve momentos do seu dia para simplesmente ficar em silêncio, respirando fundo, focando no Senhor. Você pode fazer isso no início da manhã antes de dormir, ou até mesmo durante o dia no meio do trabalho. O importante é criar esse hábito de se desligar do mundo para se conectar com Deus. Jesus também nos ensina o poder da palavra declarada. Quando foi tentado no deserto, Jesus respondeu ao inimigo com as Escrituras, Mateus 4:1 e 11. Isso nos mostra que a palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas para ser vivida e declarada. Quando a ansiedade vier, declare Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Faça esse exercício. Escolha um versículo que fale de paz e declare ele todos os dias pela manhã. Outro segredo poderoso é a prática do jejum. Jesus nos ensinou sobre o jejum como uma arma espiritual. Em Mateus 6:16-18, ele fala sobre como devemos jejuar, com um coração sincero, sem aparência de tristeza, mas com alegria. O jejum não é apenas uma privação de alimentos, mas uma entrega, um tempo de consagração, onde colocamos a nossa carne de lado para alimentar o espírito. Se você sente que sua alma está inquieta, que está difícil ouvir a voz de Deus, experimente separar um dia de jejum, acompanhado de oração e leitura da palavra. Você vai perceber como o Espírito Santo vai começar a falar com você de maneira mais clara. Jesus também nos mostra a importância de sermos guiados pela palavra e não pelas emoções. Em Jeremias 17:9, a Bíblia nos alerta que o coração humano é enganoso. Quantas vezes tomamos decisões baseadas apenas em emoções momentâneas e depois colhemos arrependimento? Por isso, antes de qualquer decisão importante, ore, busque na Bíblia, converse com alguém maduro na fé, peça discernimento. A paz interior também vem quando sabemos que estamos fazendo escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Outro segredo é cultivar relacionamentos saudáveis. Jesus escolheu andar com pessoas que acrescentavam à sua missão. Ele tinha os discípulos, amigos como Marta, Maria e Lázaro. Você precisa estar cercado de pessoas que te aproximam de Deus, que te encorajam, que te edificam. Se hoje você está se sentindo desanimado, analise com quem você tem caminhado. Relacionamentos tóxicos roubam a nossa paz. Se afaste de ambientes que te puxam para longe de Deus e se aproxime de pessoas que te inspiram a ser melhor. Jesus também nos ensina o valor da obediência. Em João 14:15 ele disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Às vezes, a falta de paz é fruto direto da desobediência. Sabemos o que Deus está pedindo, mas insistimos em fazer do nosso jeito. Obediência gera paz, porque nos coloca no centro da vontade de Deus. Se você sabe que tem áreas da sua vida que precisam de ajuste, não adie mais. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Se essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero te obedecer. Por fim, um dos maiores segredos de Jesus para ter paz interior é crer que Ele é o nosso bom pastor. Em João 10:11, Jesus declara: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você não está sozinho nessa caminhada. Jesus cuida de você. Ele sabe exatamente pelo que você está passando. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada medo, tudo está diante dos olhos do Senhor. E Ele está trabalhando ao seu favor, mesmo quando você não consegue perceber. Que essa mensagem gere transformação no seu coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. Que Deus toque o seu coração através dessa mensagem e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja real e abundante na sua vida, a partir de hoje. Jesus também nos convida a viver uma vida de contentamento. Em Filipenses 4:11-12, o apóstolo Paulo compartilha uma verdade que vem direto do coração de Deus.
Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Essa declaração é um testemunho poderoso de que a paz interior não depende do que temos ou deixamos de ter. Muitas vezes, a falta de paz vem da comparação constante, do desejo de sempre querer mais, de nunca estar satisfeito com o que Deus já nos deu. Mas quando aprendemos a ser gratos pelo que temos hoje, o coração descansa. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a viver contente. Outro segredo que Jesus nos revela é a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles não fazem sentido. Em Isaías 55, 8, 9, o Senhor diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes, queremos entender tudo. Queremos que Deus nos dê todas as respostas antes de darmos o próximo passo. Mas a fé nos ensina a confiar, mesmo quando os olhos não veem o caminho. Se hoje você está vivendo um tempo de incerteza, continue caminhando pela fé. Confie que Deus está preparando o melhor para você. Jesus também nos mostra o poder do encorajamento mútuo. Em Hebreus 10, 24, 25, está escrito: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Às vezes, o que nos falta é estar mais próximos de irmãos na fé, participar de um pequeno grupo, frequentar a igreja com mais constância, abrir o coração para compartilhar nossas lutas. Deus usa pessoas para nos fortalecer. Se você tem sentido vontade de se isolar, lute contra isso. Procure pessoas que possam orar com você, que possam caminhar ao seu lado nessa jornada. Outro princípio fundamental é aprender a lançar todas as ansiedades aos pés do Senhor. Em 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que promessa maravilhosa! Deus não apenas ouve as nossas preocupações, Ele cuida de cada detalhe. Quando o medo vier, quando a angústia tentar dominar o seu coração, faça uma oração simples. Senhor, eu coloco nas tuas mãos tudo aquilo que eu não consigo controlar. Faça isso agora mesmo se for preciso. Fale com Deus. Abra o coração. Jesus também nos chama a desenvolver uma fé perseverante. Em Tiago 1, 2, 4 lemos: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A paz interior muitas vezes é construída em meio ao processo. As lutas de hoje estão gerando uma força espiritual dentro de você que talvez você ainda não perceba. Não desista. Continue firme. Deus está te lapidando. Outro segredo é aprender a se alegrar com as pequenas bênçãos do dia a dia. Em Eclesiastes 3,13, a Bíblia diz: E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, é um dom de Deus. Às vezes, a gente espera grandes milagres e esquece de celebrar as pequenas alegrias. Um café quente, um abraço de um filho, um pôr do sol, uma boa conversa. A felicidade verdadeira é feita desses momentos simples, mas cheios de significado. Jesus também nos ensina a praticar a bondade. Em Gálatas 6, 9 e 10 lemos: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O bem que você faz ao outro volta para você de formas que você nem imagina. Um ato de bondade pode mudar o dia de alguém e, ao mesmo tempo, renovar a sua própria esperança. Outro segredo é escolher confiar no caráter de Deus. Em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria. Ou falaria, e não o confirmaria. Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece ao contrário, a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre a sua vida. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se você crê nisso, escreva aí nos comentários. Deus é fiel. Jesus também nos chama a viver com humildade. Em Tiago 4:6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando reconhecemos nossas limitações e dependemos de Deus, Ele derrama favor sobre a nossa vida. A humildade abre portas, atrai a presença de Deus e nos protege de quedas. Ore sempre pedindo: Senhor, dá-me um coração humilde. Outro segredo é manter os olhos na eternidade. Em 2 Coríntios 4:17 e 18 diz: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tudo o que estamos passando aqui vai passar, mas aquilo que construímos em Deus, isso é eterno. Por isso, invista na sua vida espiritual. Busque mais o Senhor. Leia a Bíblia todos os dias, ore, jejue, viva para agradar a Deus. E por fim, o maior segredo de todos: Jesus é a nossa paz. Não é um sentimento, não é uma circunstância, não é uma conquista material. A paz verdadeira é uma pessoa, Jesus Cristo. Em Efésios 2:14 diz: Porque Ele é a nossa paz. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, esse é o momento. Ore, fale com Deus agora mesmo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me dá a tua paz. Se essa palavra te tocou, não saia sem deixar o seu amém aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Que Deus toque o seu coração através dessa palavra. Que a paz de Cristo invada a sua vida hoje e sempre. Amém.